Imagine-se caminhando por um mosteiro abandonado ao entardecer. As paredes, impregnadas de histórias de devoção, ecoam sussurros de um passado que se recusa a morrer. Agora, pense em freiras dedicadas à fé, mas que, por razões misteriosas, se tornaram protagonistas de lendas sombrias. Esses locais religiosos, que deveriam inspirar paz e espiritualidade, tornaram-se palco de alguns dos relatos mais aterrorizantes já registrados na Europa. Desde freiras que quebraram seus votos e sofreram destinos trágicos até aquelas que dizem vagar entre nós em forma de espíritos perturbados, os casos que exploraremos hoje desafiam os limites entre a fé e o medo. A Europa, com sua rica herança religiosa, guarda segredos sombrios em suas abadias, conventos e igrejas. Um dos mais famosos casos ocorreu na cidade de Loudun, na França do século XVII, onde um convento inteiro foi tomado por eventos inexplicáveis. As freiras alegavam estar possuídas por demônios, com relatos de gritos, visões e comportamento errático. Mas o que realmente aconteceu em Loudun? Foi uma manifestação sobrenatural, ou os eventos foram manipulados por figuras políticas e religiosas para encobrir outros pecados? Enquanto mergulhamos nessa história, é impossível ignorar a conexão entre religião e o sobrenatural. Muitos acreditam que locais sagrados atuam como portais entre nosso mundo e o além. Se essas freiras quebraram seus votos ou cometeram atos proibidos, poderiam essas transgressões ter atraído forças sombrias? Ou talvez esses relatos sejam reflexos das culpas e pressões extremas que essas mulheres enfrentavam? O que fica claro é que, seja qual for a explicação, as lendas que cercam essas figuras continuam vivas, assombrando os imaginários populares. A história que exploraremos é a das freiras de Loudun. A suposta possessão demoníaca começou com a Madre Superiora, Jane des Anges, que acusou um padre local, Urbain Grandier, de bruxaria. O que se seguiu foi um espetáculo público de exorcismos e julgamentos, repleto de drama e manipulação política. Apesar das evidências questionáveis, Grandier foi condenado e queimado vivo. Mas os relatos de atividades sobrenaturais no convento não cessaram com sua morte. Isso levanta uma pergunta inquietante. O mal estava mesmo em Grandier, ou algo mais sombrio habitava Loudun? Se Loudun revela um caso de possessão coletiva, outras histórias europeias mergulham em temas de amores proibidos e pecados ocultos. Imagine um convento isolado, envolto em nevoeiro, onde sussurros sobre um amor proibido entre uma freira e um padre ecoam pelos corredores. Um desses casos vem da Itália, onde o convento das Clarissas em Monza ficou conhecido por uma história de tragédia e traição. Mariana de Leiva, uma freira de origem nobre, quebrou seus votos ao se envolver romanticamente com um jovem nobre. A paixão secreta logo se transformou em um escândalo, culminando em um assassinato brutal que manchou o convento para sempre. Após o crime, a punição de Mariana foi severa. Ela foi condenada a viver em isolamento absoluto, mas os relatos sobre sua presença inquietante não cessaram. Segundo testemunhas, seus gritos de arrependimento e pedidos de perdão ecoavam pelos corredores muito tempo após sua morte. Alguns visitantes afirmam ter visto sua figura fantasmagórica vagando pelo local, carregando uma vela e chorando. A história de Mariana levanta questões perturbadoras. Até que ponto o isolamento e as pressões religiosas poderiam ter contribuído para sua transgressão? Seriam suas aparições uma manifestação de sua culpa eterna ou algo mais sinistro? Além de Monza, casos semelhantes aparecem em conventos da Espanha e Portugal. Muitos deles envolvem freiras que se rebelaram contra regras rigorosas ou que caíram em desgraça ao se envolverem com o mundo exterior. Os castigos frequentemente eram desumanos, levando à morte precoce ou à loucura. Essas histórias continuam alimentando teorias sobre energia residual e fantasmas. Locais onde ocorreram tais tragédias são muitas vezes descritos como lugares onde o ar é pesado, e visitas noturnas muitas vezes resultam em encontros sobrenaturais inexplicáveis. Mas essas lendas não são apenas contos para assustar. Elas refletem um contexto histórico em que mulheres eram submetidas a severas regras e punições. O convento, que deveria ser um refúgio espiritual, muitas vezes se transformava em uma prisão, e a religião, uma ferramenta de controle. Nesse cenário, é fácil entender por que tantas histórias de rebelião e tragédia emergiram, perpetuando o ciclo de culpa e assombração. Agora, vamos explorar o lado mais físico dessas lendas, os próprios locais onde esses eventos ocorreram. Muitas dessas abadias e conventos foram abandonados ou demolidos, mas seus restos ainda inspiram medo e fascínio. Um exemplo é o convento das Ursulinas, na Eslováquia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o convento foi transformado em hospital, mas relatos de atividades sobrenaturais nunca cessaram.
Soldados e pacientes relataram ver freiras andando pelos corredores, cantando hinos em latim e desaparecendo em paredes de pedra. Outro exemplo notável é a Abadia de Fitte, na Inglaterra. Localizada no alto de uma colina, a abadia é cercada por lendas de freiras enterradas vivas por quebrarem seus votos. Visitantes alegam ouvir cânticos e ver figuras vestidas de hábito, especialmente durante noites de lua cheia. As ruínas, com suas paredes góticas e vistas dramáticas do mar, já serviram de inspiração para escritores como Bram Stoker em Drácula. Mas será que as lendas têm base em realidade ou são apenas fruto de imaginação fértil? Esses locais têm algo em comum: eles carregam a marca do sofrimento. Acredita-se que tragédias e mortes violentas criam uma energia que pode imprimir eventos traumáticos no ambiente, levando ao que muitos descrevem como assombrações residuais. Esse fenômeno, chamado de teoria da pedra residência, sugere que as paredes desses locais absorvem as emoções intensas vividas ali. Isso explicaria por que tantos visitantes de antigos conventos relatam sensações inexplicáveis de tristeza ou pavor. A conexão entre a arquitetura religiosa e o sobrenatural também é intrigante. Muitos desses locais foram projetados para evocar reverência e temor. Suas torres altas e corredores escuros, combinados com acústica ressonante, criam um ambiente que naturalmente mexe com as emoções humanas. Quando adicionamos histórias de assombrações e tragédias, o resultado é um misto irresistível de fascínio e terror. Pense em uma parede antiga, silenciosa e fria. Agora imagine que, dentro dela, estão escondidos segredos que nunca deveriam ser revelados. Muitos conventos e mosteiros na Europa não apenas guardam histórias assustadoras, mas também segredos físicos enterrados em suas fundações. Tais segredos frequentemente vêm à tona durante reformas ou escavações, revelando um lado sombrio da vida religiosa que poucos conhecem. Um dos casos mais famosos ocorreu no convento de Sant'Anna, na Itália. Durante uma restauração no século XX, operários encontraram uma pequena câmara selada contendo esqueletos de mulheres e crianças. Acredita-se que essas mulheres eram freiras que infringiram regras severas, enquanto as crianças podem ter sido fruto de relacionamentos ilícitos entre elas e padres locais. O mais perturbador foi o relato dos trabalhadores. Muitos afirmaram ouvir lamentos e cânticos enquanto abriam a câmara, algo que não foi explicado racionalmente. Casos semelhantes foram documentados em conventos da França e da Alemanha. Em alguns locais, foram encontradas celas subterrâneas onde freiras eram trancafiadas por longos períodos como forma de penitência. Esses espaços muitas vezes não tinham ventilação adequada ou iluminação, transformando-se em verdadeiras câmaras de tortura. Testemunhos de visitantes contemporâneos descrevem sensações de opressão e náusea ao entrar nesses locais, sugerindo que algo do sofrimento passado ainda paira no ar. Essas descobertas levantam questões éticas e espirituais. Por que essas mulheres, que dedicaram suas vidas à fé, foram submetidas a tamanha crueldade? Os fantasmas que muitos afirmam ver nesses lugares seriam manifestações de suas almas inquietas? Ou seriam projeções psicológicas de nossa culpa coletiva ao confrontar esses horrores históricos? De qualquer forma, essas histórias continuam a fascinar e assustar, mostrando que os segredos enterrados em conventos têm um poder que transcende o tempo. Essa relação entre o físico e o espiritual nos leva a questionar a natureza das assombrações. Seriam esses eventos sobrenaturais uma forma de justiça divina, revelando o sofrimento oculto do passado? Ou seriam apenas ecos de um sistema rígido que, apesar de suas intenções espirituais, frequentemente falhou em proteger seus membros mais vulneráveis? Enquanto ponderamos essas questões, uma coisa é certa: cada pedra dessas construções carrega um fragmento de história, e muitas delas nunca deveriam ter sido reveladas. E se essas freiras amaldiçoadas não fossem apenas vítimas de tragédias humanas, mas também de forças sobrenaturais? Várias lendas europeias sugerem que algumas freiras foram diretamente marcadas pelo diabo. Esses casos, frequentemente narrados como advertências religiosas, misturam moralidade, medo e o inexplicável. Na Polônia, há a lenda da freira negra do convento de Łowicz. Segundo a história, essa freira fez um pacto com o diabo para escapar da vida monástica e viver um grande amor. No entanto, seu pacto foi quebrado, e ela teria sido amaldiçoada a vagar pelos corredores do convento para sempre. Visitantes relatam sentir uma presença opressiva e ouvir passos ecoando nas noites silenciosas, mesmo quando ninguém está por perto. Alguns até afirmam ver a figura de uma mulher em hábito preto nos corredores, sempre com o rosto escondido na sombra. Outro caso intrigante vem da Espanha, no monastério de San Juan de los Reis. Durante o século XVII, uma jovem freira alegou ter sido possuída após rejeitar as investidas de um padre.
Os exorcismos realizados nela tornaram-se um espetáculo público, e testemunhas relataram fenômenos inexplicáveis, como objetos que levitavam e vozes inumanas que saíam da jovem. Apesar dos esforços para purificá-la, ela morreu tragicamente, e muitos acreditam que seu espírito ainda assombra o local, incapaz de encontrar descanso. Essas histórias refletem a luta entre o bem e o mal, um tema recorrente na espiritualidade. Mas também levantam questões perturbadoras. Seriam essas freiras realmente vítimas de forças sobrenaturais? Ou essas narrativas foram criadas para justificar punições severas contra aquelas que desafiaram as normas da igreja? Em ambos os casos, a mistura de realidade e lenda dá a essas histórias um poder assustador e fascinante. Esses encontros com o diabo frequentemente eram usados como propaganda religiosa, reforçando a necessidade de obediência e fé. No entanto, o impacto psicológico dessas narrativas não pode ser ignorado. Elas perpetuaram o medo do sobrenatural e a ideia de que o pecado pode ter consequências além da vida terrena. Para muitos, essas histórias ainda são lembrete de que o mal pode estar à espreita, mesmo nos lugares mais sagrados. Depois de tantas histórias de tragédias, segredos e o sobrenatural, o que podemos aprender com as freiras amaldiçoadas da Europa? Elas são mais do que personagens de contos assustadores. São reflexos de uma época em que religião, cultura e medo se entrelaçavam de maneiras complexas. Suas histórias revelam os extremos do controle religioso, as falhas humanas e, acima de tudo, a resiliência das almas atormentadas. Esses relatos continuam vivos porque tocam em algo universal, o medo do desconhecido e o desejo de compreender o que está além. Seja você uma pessoa religiosa ou cética, é impossível ignorar a força dessas narrativas. Elas nos lembram que, por trás de cada história, há um elemento humano, de dor, de amor ou de arrependimento, que ressoa conosco. Mas essas histórias também servem como um alerta. Elas nos mostram o quanto o poder e a fé podem ser distorcidos para justificar atos de crueldade. As freiras amaldiçoadas nos desafiam a olhar para a história com olhos críticos, questionando as estruturas que permitiram que essas tragédias ocorressem. E, ao mesmo tempo, elas nos convidam a abraçar o mistério e a beleza do inexplicável. Seja por curiosidade, medo ou busca por respostas, as lendas das freiras amaldiçoadas continuam a atrair pessoas aos conventos e mosteiros abandonados da Europa. Esses locais, com suas paredes antigas e atmosferas carregadas, nos lembram que a história nunca está totalmente enterrada. Há sempre algo, ou alguém, esperando para ser descoberto. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.